psicanálise clínica. É um curso que vem capacitando profissionais da área da psicanálise, quer dizer, ampliando a carga de conhecimento dessas pessoas. E é uma etapa muito significativa da nossa formação, né? Hoje nós vamos falar de um aspecto que eu particularmente gosto bastante, que é a história da psicanálise. E quando a gente fala da história da psicanálise, a gente vai vendo o quanto ela é importante pela trajetória que ela tem, né? Desde o seu nascedouro até os nossos dias. Então a gente vai estar falando de um tempo passado, mas sempre trazendo a contextualização para esse momento que a gente vive, né? É importante. Eu sou a professora Mariane, sou professora desse curso e de outros cursos dentro da Academia da Mente Analisar. Sou moradora de Brasília, né? Essa aí é a minha formação. Esse é o meu telefone de contato. Sou professora da Secretaria de Educação, pedagoga, né, e da área de Ciências Humanas. Fiz uma especialização na área de Ciências Humanas. Fiz o curso de Psicanálise Clínica na SAPDH. Foi quando eu conheci o professor Manuel, que foi meu professor do curso e meu orientador na parte quando a gente vai para fazer a supervisão, né? A partir daí, fui estreitando laços com a AMA enquanto instituição, com o professor Manuel enquanto meu supervisor, e fui fazendo outros cursos. Um dos primeiros que eu fiz e que foi muito significativo foi o Terapias Mentais. No Instituto Federal do Mato Grosso, eu fiz o desenvolvimento humano e profissional. Na Universidade de Brasília, eu fiz um curso de educadora político e social em gerontologia, que é uma área que vem em expansão, que é a arte do envelhecer, né? Todo o aparato do envelhecimento, as suas demandas, as suas dificuldades, mas também as grandes realizações que se faz nesse período de vida. E a introdução à logoterapia do Viktor Frankl, que eu fiz no Instituto Freedom, né? Estou em formação de alguns cursos, né? E creio que agora no meio do ano a gente conclui esses cursos. Por quê? Porque todo profissional, independente da área que vai atuar, ele tem que passar por essas atualizações, né? Por esses cursos complementares. E a AMA, enquanto instituição, tem um leque de opções bastante significativos. Então, as pessoas que se interessarem, né? Ou se souber de alguém que queira também ampliar sua carga de conhecimento, disponibiliza o contato da AMA. Então vamos lá, gente. Olha só, eu coloquei o título de História da Psicanálise, das origens às perspectivas atuais. Exatamente porque a gente vai estar fazendo a contextualização do processo da estruturação da psicanálise como uma ferramenta terapêutica significativa, mas a gente também vai falar desse processo do nascimento, mas não só do nascimento. A psicanálise nasceu e ela vem se desdobrando até os nossos dias. E isso é muito importante para que a gente valorize, para que a gente consiga, vamos dizer assim, acompanhar as mudanças que vão ocorrendo, ampliar o leque de conhecimentos que a gente tem e a compreensão que a gente tem, principalmente das escolas terapêuticas, que é muito importante que a gente conheça, e aí a gente vai se afinando, afinizando com uma ou outra, ou com mais de duas, três, e conheça mais profundamente, porque provavelmente você vai estar utilizando, né, essas que você se identifica. Você vai mergulhar e vai aprofundar o seu processo de estudo, mas de uma maneira geral a gente vai sempre estar tendo uma noção geral de todas elas. Então, olha só, o nascimento da psicanálise. No final do século XIX, em Viena, que é a capital da Áustria, um novo campo do saber emergiu, a psicanálise, né? Então, a psicanálise vem a partir de várias observações, e aí a gente tem duas pessoas aí importantíssimas, Breuer e Freud, né? Que eles estão nesse patamar inicial da psicanálise como estudiosos que são do comportamento humano, como pessoas que têm um método de investigação, de observação bastante minucioso,
Eles trocavam muitas informações entre eles, eles desdobravam, eles passavam exatamente horas conversando sobre as demandas dos seus pacientes. Então, influenciado pelas ideias da hipnose e pelas descobertas da neurologia, Sigmund Freud revolucionou a compreensão da mente humana. A psicanálise propôs que muitos dos nossos pensamentos e comportamentos são guiados por processos inconscientes. E é muito interessante quando a gente fala consciente, é essa energia que eu trago comigo aqui e que eu tenho total acesso a ela. Isso é o meu consciente. O meu inconsciente, ele existe, né? E aí eu vou dar o exemplo do porão, de um porão que está lá, que tem muita coisa guardada, mas eu só tenho acesso ao que está guardado eu só sei o que é quando eu tenho acesso ao que está guardado no porão. Então é muito interessante a gente entender essa questão do inconsciente. Às vezes a pessoa acha que o conceito de inconsciente é para sair da responsabilização da pessoa. Ah, tá no inconsciente. Não, tá dentro desse inconsciente e esse inconsciente faz parte de mim. Então é interessante quando Freud observa isso e conhece, e estuda e mergulha nessa conceituação, ele simplesmente, gente, muda as perspectivas de compreensão daqueles comportamentos que vão sendo manifestados. E aí a gente vai pegar a figura feminina, a figura da mulher, que muitas das pacientes que chegaram tanto para Breuer como para Freud vinham apresentando o que eles chamavam de histeria, que não era reconhecida como uma doença clínica da época, mas que eram comportamentos que hoje a gente vê muito e a gente conhece bem, que são as ansiedades, as inquietações, a irritabilidade, né, o nervosismo. Então, essas que a gente vai chamar de histerias eram comportamentos que se atribuía mais maciçamente à figura feminina. Porque o homem da época, desse século aí, ele estava voltado para outras questões. Ele já tinha a questão profissional. As mulheres cabiam muito mais a questão de administrar as demandas familiares, a questão dos filhos, o cuidado com as casas. E essas questões, esse trabalho, pesado inclusive, é um trabalho que vai tendo uma sobrecarga e as demandas emocionais não eram percebidas da forma como a gente percebe hoje, porque hoje a gente já tem aí um conhecimento adquirido ao longo do tempo histórico, né? Nós estamos hoje contextualizando tudo isso com maiores informações. As pessoas que buscam vão encontrar informações, mas existem ainda muitas pessoas atualmente que, quando se fala de saúde mental, e a histeria está ligada à questão da saúde mental, à saúde emocional, né, a pessoa acaba ficando se sentindo constrangida, como se adoecer das emoções fosse uma coisa pejorativa, fosse uma coisa que depusesse contra a figura daquela pessoa, como se aquela pessoa fosse uma pessoa fraca ou uma pessoa menos preparada ou despreparada para a vida, tá? Tudo isso são visões ultrapassadas e equivocadas, tá? E a psicanálise veio através do conhecimento de todos os colaboradores, sendo que o pai da psicanálise é Freud, né? Porque ele é que faz toda essa estruturação de conhecimento e a partir dele outros teóricos vão agregando informações ou vão substituindo algumas informações iniciais catalogadas por Freud, o que é o processo natural da expansão do conhecimento, né? E é por isso que eu sou uma grande defensora de Freud no sentido de, se hoje nós temos percepções diferenciadas, nós só temos as percepções diferenciadas hoje porque ele catalogou algumas informações lá atrás.
Se a gente não tivesse todo o trabalho que ele fez, nós não estaríamos no ponto que nós estamos, com essa diversidade de informações e esse leque de possibilidades de formas terapêuticas diferenciadas. Já que somos diferenciados enquanto pessoa, é importante que a gente tenha uma maneira de lidar com essa prática terapêutica também diferenciada, para que a gente possa acessar o maior número de pessoas e produzir o maior efeito de ressignificação que essas pessoas se propuserem. E aí vamos falar de um caso famoso, o caso Ana O. Ana O, cujo nome verdadeiro era Berta Paperren, foi uma paciente do Brauer, do Joseph Brauer, que sofria de histeria. O tratamento de Ana envolveu a cura pela fala, onde ela descrevia seus sintomas e emoções, aliviando-as. Então, é uma prática muito interessante porque a pessoa chega num estado com todos esses sintomas, e aí isso vai fazendo uma alteração no organismo, você vai tendo retenção de líquido, você vai tendo uma irritação, você vai tendo uma impaciência, isso gera conflito dentro de casa, na dinâmica. Se hoje todos esses sintomas para a mulher hoje, ela traz um peso, imagina isso, né? Há bastante tempo atrás. Então, isso fazia com que o peso desse adoecimento feminino fosse ainda maior e existiam menos informações. Então, ainda existia um preconceito ainda mais pesado com relação a isso. O caso foi fundamental para o desenvolvimento do método cartático, que foi o precursor da psicanálise. E o que consiste o método cartático? O método cartático, ele já existia como uma prática de tratamento, onde era importante fazer a liberação de emoções que estão reprimidas. Emoções que estão ali em mim, mas ao invés de externá-las, eu tranco. E tudo aquilo que fica trancado, gente, ele quando vem à tona, ele vem com intensidade maior. Imagine mulheres com anos de angústias, sem que essas angústias fossem nomeadas, fossem compartilhadas com seus companheiros ou familiares, e isso ia ganhando peso dentro, né, da nossa estrutura psíquica. E aí, isso precisava vir. Então, o método cartático, ele vem exatamente como uma ferramenta que vai possibilitar a essas mulheres falar das angústias que sentem. E aí a gente tem que dimensionar o quanto isso foi difícil, esse processo. Porque se hoje, em atividades terapêuticas, onde a gente reúne um grupo grande de mulheres de diferentes faixas etárias, quando a gente propõe uma dinâmica de atividade, a gente vê o quanto que a mulher tem dificuldade de falar dela. A gente pergunta: quem é você? E aí a pessoa vai dizer que ela é mulher do fulano, que ela é mãe do cicrano, que ela trabalha naquilo, e ela tem muita dificuldade de nomear os próprios sentimentos. Isso hoje. Imagina você fazendo esse questionamento. Então a coisa ainda se torna muito mais delicada, muito mais difícil, muito mais sutil, né, para ser acessada. E é interessante por quê? Porque muitas vezes, né, e a hipnose foi um dos recursos utilizados dentro desse método cartático para trazer emoções de traumas. E aí você trazia aquilo num processo hipnótico, aquilo vinha à tona e você ia fazer uma revivência. Revivência é viver de novo aquela situação, que dolorosa, porque todo o processo traumático traz dor, no entanto, trazia um alívio à medida que aquilo era direcionado por pessoas que dominavam essa ferramenta da hipnose. Né? Não era um recurso utilizado por qualquer pessoa, ou uma pessoa aventureira, não. Era com recursos, com profundidade que se tinha. Isso é importante a gente também deixar registrado. Sigmund Freud, o fundador. Sua obra revolucionária transformou a compreensão da mente humana. Então, Freud começou a observar, e Freud, ele é tão
eu falo sempre no presente, né? Ele é tão audacioso no seu processo, porque como a obra dele está aí e é gigantesca, né? Então a ideia é que a disseminação dos seus conhecimentos e das suas fundamentações perdure e perpassem o tempo. Ele tinha uma capacidade de observação tão significativa e tão grandiosa que ele usava até os próprios conflitos para observar e ver e sair estudando que inquietação é essa que cada um de nós carrega, né? Existe em mim um ser consciente aqui, onde eu tenho ideia da questão do que está no meu consciente. Mas por que que em determinadas situações eu respondo de maneira tão diferente, tão inesperada, onde eu chego até me desconhecer e falo, nossa. Então, essa energia que a gente tem e que ele foi investigando, catalogando, experienciando e compartilhando. Freud nunca foi, em momento nenhum, uma pessoa exclusivista, né? Uma pessoa da arte de conhecer, de estudar, né? Tem sempre essa inquietação mesmo, compartilhar, levar aos outros, mas também receber dos outros, receber a crítica, a opinião, né? Existem aí na literatura muitos conflitos, rupturas, mas o que é importante não é o que diferencia ele dos outros teóricos, né, da psicanálise. É o que aproxima, porque o que divide já divide. Isso tem que ser filosofia de vida com as pessoas, né? A minha convivência com os meus pares, eu tenho que valorizar o que me aproxima, porque o que já separa por si só. Mas se eu for supervalorizar o que separa, eu não me fixo em lugar algum, em nenhuma convivência, né? Interpretação dos Sonhos, obra publicada em 1899, e foi essa retificação que eu fiz. Eu tinha colocado no primeiro slide 1889. E aí, quando eu fui revisar um pouquinho antes da aula, eu vi, aí eu apaguei o slide velho e coloquei com a data correta. É considerada a obra seminal de Freud, né? Eu, particularmente, tem uma identificação muito grande com o material desse livro, com as conceituações, com a forma como ele escreve, com a questão intrigante que ele apresenta para a gente, né? Introduzindo a ideia de que os sonhos são manifestações de desejos inconscientes. E aí é aquela questão, para a gente entender a importância dessa obra. Às vezes eu vou me deitar e falo, nossa, eu tive um sonho nada a ver, né? Essa noite. Lógico, existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos que estão associados à nossa rotina, alguma situação que eu vivenciei na minha rotina, quando eu me deito, que o meu corpo entra em repouso, né? A minha atividade cerebral, ela vai expandir e aí eu vou estar trazendo alguma situação. Mas existe dessa mesma forma, né? Desejos inconscientes. Então, aquela situação que racionalmente no consciente eu reprimo, mas aí eu vou e no sonho essa manifestação vem e se apresenta para mim de uma forma muito intensa. Da mesma forma, por exemplo, que os xistes, né? Eu estou aqui conversando com uma pessoa, daqui a pouco eu chamo a pessoa pelo outro nome. Aí a gente fala, nossa, eu troquei seu nome, nada a ver. Algo existe ali. Então a gente tem sempre que investigar e partir que não existe nada aleatório, né? Ah, aconteceu, não. Tem sempre uma justificativa para que aquilo venha à tona, né? A análise dos sonhos torna-se uma ferramenta central na prática psicanalítica para acessar o inconsciente. E é muito importante que a gente saiba ouvir o nosso paciente nessa parte. A gente tem que destinar sempre o máximo de atenção. A gente tem que valorizar o que o nosso paciente fala, mas também o que ele evita de falar. Se ele não toca em determinadas relações familiares, quando está descrevendo ali, naquele processo que você já passou da anamnese, você já tem algumas sessões implementadas, já consegue mapear algumas demandas, e tem sempre um assunto que não vem à tona, ou uma questão pessoal, ou doente que você consegue identificar, se fala muito dos outros, mas um está ficando de lado,
também dê atenção a isso. Então, nós temos que nos desdobrar na prática de estar atento ao que ele está dizendo e também ao que ele está evitando. O timbre da voz, de como fala, mas também ao silêncio, quando não fala. Então, a gente tem que caminhar fazendo esses contornos, né, de situações. O desenvolvimento da teoria psicanalítica. Deixa eu só baixar aqui. A teoria psicanalítica de Freud evoluiu significativamente ao longo de sua carreira, inicialmente focada na hipnose e no tratamento da histeria. Freud gradualmente desenvolveu o método da associação livre e a interpretação dos sonhos. E essa interpretação, essa associação livre, é justamente essa parte da fala, né? Do como falar, do que está vindo. Inicialmente, existem momentos de encontros nosso com o nosso paciente que as informações elas vêm numa desorganização temporal, pessoal. Fala de um, daqui a pouco já muda para outro assunto, já muda para outra pessoa. Aí tem hora que dá uma travada, aí para outra situação, tem hora que dá uma travada e fica em silêncio. Então, o aprendizado é que tudo isso é significativo, tudo isso tem uma justificativa, tudo isso vai ter conexões no futuro. Por isso que isso não pode ser desprezado, nunca. Suas descobertas sobre o inconsciente, a sexualidade infantil, o complexo de Édipo revolucionaram a prática terapêutica. E aí, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um século onde, quando se falava de sexualidade, se achava que Freud era uma pessoa pervertida, né? Ele levou o rótulo e até hoje, equivocadamente, a gente vê algumas pessoas com algumas ideias de nunca estudaram, e aí só vê a terminologia e aí fazem uma avaliação completamente desconecta do que foi o processo. Então a gente tem que estar atento e ir mergulhando para estudar. E esse mergulhar para estudar, gente, é um processo contínuo. A gente leva muito tempo para entender a estrutura da teoria psicanalítica de Freud, os conceitos básicos que ele, vamos dizer assim, vai catalogando ao longo da sua prática, né, de trabalho. E aí, com o acúmulo de tempo, a gente às vezes acha que é decorando. Inicialmente, você vai passar por essa fase, que você quer ter tudo na mente, depois você vai passar a compreender, né? E aí, depois é que você vai aprendendo, você vai identificando naquela narrativa do paciente determinados elementos da teoria psicanalítica dele. E aí a gente vai compreendendo o porquê daquelas conexões ou desconexões familiares que existem. O complexo de Édipo, esse é um eu falo que é uma das bases angulares dele, né? O complexo de Édipo é um conceito central na teoria psicanalítica, descrevendo a fase do desenvolvimento infantil em que a criança experimenta desejos inconscientes pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Então, aí a gente tem a imagem dessa criança, né? Aqui, ó, abraçada com a mãezinha, esse menininho abraçado com a mãe, né? Olha a mãozinha dele ali acariciando, porque ele se familiariza com esse seio aqui, que é para ele o seio que oferta o que ele precisa, o alimento. O momento do amamentar é um momento de prazer para ele, de segurança. E o pezinho dele está onde? É lá, ó, lá no rostinho do papai. Então aqui ele está buscando essa aliança com a mãe e aqui ele está se rivalizando com o pai, tá? A resolução do complexo de Édipo
é crucial para o desenvolvimento da identidade de gênero e para a internalização de normas sociais e morais. Então, isso tudo, gente, tá? É muito interessante isso. A gente não está falando aqui da questão do desejo, como a gente compreende o desejo do homem pela mulher, não. Essa figura de mãe traz para essa criança essa questão da segurança. Por quê? Porque nós fomos morada para os nossos filhos. Esse filho, ele tem uma ligação muito mais profunda com essa mãe, não é? E aí, o pai, que é dele, é marido dessa mãe, e o que que ele faz? Ele quer centralizar a atenção dessa mãe o tempo todo. Por isso que ele se rivaliza com a figura do pai, tá? A forma como o complexo de Édipo é resolvido influencia significativamente a formação da personalidade e o desenvolvimento de relacionamentos futuros. A gente, que é o adulto da relação, vai ter que saber gerenciar para que esse momento seja um momento natural dentro da convivência daquela família, daquele núcleo familiar. Se a gente começa com uma visão meio que moralista, né? O pai, por exemplo, tá a mãe e o pai. A criança chega, quantas vezes a criança pega a mão do pai e põe do outro lado e ela abraça a própria mãe, né? Então ela está rivalizando nesse sentido. E esse pai, com muita sabedoria, vai ter que fazer o quê? Ir juntando e mostrando para aquela criança e respeitando esse momento, porque esse é um momento de desenvolvimento da maturação dele em relação às percepções. Agora, se a gente equivocadamente faz comentários indevidos ou toma atitudes abruptas, a coisa torna-se ainda pior, não é? Então, uma coisa que seria uma fase natural pode estar trazendo o quê? Comprometendo relacionamentos futuros, porque houve uma cisão num processo que era natural, tá? Vamos seguindo. Uma parte interessante é quando a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 18, e a gente vê o pós-guerra, sempre o período pós-guerra, entre as nações que se envolveram no conflito, direto ou indiretamente, existe dores profundas, né? A guerra é uma das maiores, se não a maior estupidez humana que a gente tem, no sentido da gente tentar buscar essa hegemonia mundial, né? Países tentando ser os melhores ou ser o melhor, e para isso se usa de todos os artifícios, tá? Nesse período da Primeira Guerra Mundial, a gente tem ainda uma conceituação que a gente já não vê hoje tão fortemente. Eram grupos de soldados brigando com outros grupos de soldados de países opostos, tá? O confronto era direto. O número de civis que morria era menor. Hoje, passado bastante tempo, já tivemos várias oportunidades de repensar essa questão da guerra no mundo. A guerra foi tomando uma sofisticação de perversidade. Então, nós temos em muitos momentos, você em determinadas salas, direcionando armamento pesado para locais onde não existem soldados, existem civis, igrejas, escolas, hospitais, e isso causa um impacto ainda mais danoso, não é? Se eu sou adversário de um país. Esse país que eu sou adversária tem um hospital para cuidar dos seus feridos da guerra, né? E aí eu atinjo o grupo de profissionais que estão ali, que são médicos, independente de serem médicos teoricamente adversários do meu país, são médicos, estudaram para salvar vidas, e eu simplesmente vou lá e vou bombardear um hospital desse. Mas por quê? A guerra, ela imbeciliza as pessoas. Por isso que é chamado de estupidez humana, tá? É algo tão fora da, da,
do senso de justiça, de dignidade, de amparo, de fraternidade que se possa ter, ainda que rudimentar, que a pessoa começa a perder a questão da humanidade, tá? Então, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial expôs traumas psicológicos em larga escala, impulsionando a necessidade de abordagens terapêuticas eficazes. A psicanálise, com seu foco no inconsciente, a psicanálise, com seu foco no inconsciente, nos efeitos do trauma, ganhou destaque como um método promissor. Então, muitas fragilidades, muitos traumas, então vamos usar essa associação livre para que as pessoas falem das vivências que elas tiveram quando estavam ali enfrentando outros adversários. Isso trouxe um alívio, né? É muito importante quando se fala da dor. Muita gente fala, eu não quero lembrar disso, eu não quero falar disso, mas está tudo guardado. O falar disso é justamente a chance de ressignificar algo. É falar que doeu, falar que machucou, falar que deixou cicatrizes, mas falar, tá? Então, nesse momento, você vai ter a expansão da psicanálise não só dentro, né, da Europa ali, central, mas ela vai alcançar outros países, ó. Esse aumento na demanda e no interesse facilitou a expansão da psicanálise para além da Europa Central, alcançando outros países. Tá? Então é interessante como que o processo, gente, as coisas vão ocorrendo, né? E aí, lógico, em todo o processo que a gente tem, todo o processo que a gente experimenta, vivencia, a gente vai ter um processo natural na construção do saber humano, que são as dissidências, tá? Então, o que que é a dissidência? É aquele momento em que eu não concordo com alguma coisa que você disse, que você afirmou, porque eu pesquisei e eu quero te apresentar uma outra forma de ver aquilo que você me falou. Isso, ao contrário do que muitas pessoas dizem, isso é extremamente benéfico para qualquer área do conhecimento. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, uma boa parcela da humanidade estaria marginalizada, quer dizer, mais ainda, já existe um grupo grande das questões, tá? Unanimidade, gente, é burra. Toda unanimidade, não, todo mundo aqui pensa isso. Tome cuidado. Esse espaço não é espaço de aprendizagem. É mais alguma coisa ligada à seita do que qualquer outro lugar. A gente tem que discordar, mas para discordar você tem que estudar, porque aí você se calça de argumentos. Se alguém te apresenta uma informação, você não concorda, você apresenta o seu ponto de vista, a pessoa ou outro, talvez não seja nem a sua ideia nem a do outro, seja uma outra ideia, mas que tem um pouco da sua e pouco do outro. Isso é maravilhoso. É quando a gente transforma conhecimento em sabedoria, né? A psicanálise, desde seus primórdios, testemunhou divergências teóricas significativas. Essas dissidências levaram ao surgimento de novas escolas, cada uma com sua própria interpretação do inconsciente e do processo terapêutico. A evolução da psicanálise é marcada por debates e inovações. A forma como Freud lia as situações que ele estudava, entendia, geraram a base de tudo que ele nos trouxe, da teoria psicanalítica dele, tá? O tempo passou, outras ideias vieram e a gente não abandona a base, mas a gente também não evita de colocar novas percepções, tá? A gente não pode ter receio de inovação. Lógico que não é inovação pela inovação. É uma inovação que tem consistência, né? Uma inovação que tem conhecimento, que tem estudo. Não é uma ideia tirada da cabeça do nada, não. E aí cabe a nossa capacidade de escolha, de discernir, né? A gente tem sempre que estar checando as informações para saber de onde que elas estão saindo, né? De onde vieram e para onde estão se dirigindo, para que a gente não caia aí em contos de vigário, em fake news e coisas parecidas com isso. E aí
A gente tem, eu trouxe Jung justamente por entender o trabalho que ele faz e me identificar muito assim como analisanda, né? E a psicanalista. Então, Jung ele traz ideias que bem interessantes. Desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, né? Então, nós todos temos, enquanto sociedade, inconsciente coletivo, que é aquela ideia inconsciente, mas que pertence a todo mundo, não tá só não só eu tenho acesso, tá? Tá no campo das ideias de todos, um reservatório de experiências e arquétipos universais compartilhados por toda a humanidade. Então, nós temos aí arquétipos fortes, né? Do rei, do salvador, da fada. Então, o que significa essa simbologia dentro do campo das ideias? Essa ideia do herói, né? E aí a gente vai analisar, eu vou mostrar para vocês como que é interessante isso. Durante um tempo, e a minha geração passa por isso, e eu passei por isso, era muito comum, quando se falava de maternidade, se falar de maternidade trazendo uma temática que era da guerreira, né? Guerreira é aquela que supera as dificuldades, que dá o seu melhor, aquela que extrapola o seu cansaço. Isso é a guerreira, é a salvadora. Isso durante muito tempo foi o senso comum que associava maternidade a essa questão. O tempo foi passando, muitas guerreiras foram caindo, adoecidas, foram ficando prostradas, frustradas, sobrecarregadas, adoecidas. E a gente falava: não, não pode adoecer, eu não posso adoecer na minha casa, porque senão minha casa desmonta. Com a estrutura que a minha casa foi edificada, ela desmonta mesmo, porque me foi dada toda a responsabilização sobre a casa e sobre as pessoas todas que viviam dentro da casa. Porque o arquétipo da guerreira, hoje, esse arquétipo vem caindo e a gente já fala sobre ele e entende que se eu sou a mulher guerreira, a mãe guerreira, é porque alguém deixou de fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte e a parte do outro. E não é para ser assim. A responsabilização dos filhos é tarefa que deve ser compartilhada, independente de pai e mãe estarem juntos. Os filhos se sobrepõem à ligação de pai e mãe. No campo ideal, pai e mãe juntos com filhos. Isso é o ideal de sociedade, que a gente pensa. Mas juntos e equilibrados. Se for para estar junto e desequilibrados, dificilmente farão um bom trabalho com os filhos. Então, hoje a gente tem que entender isso. Já se fala do adoecimento dessa mulher, essa mulher já está olhando um pouco para ela, porque cego não guia cego. Se eu não estou bem, se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar da minha família, gente? Liga da Justiça existe, não no campo, no mundo real. Então a gente tem que pensar sobre isso sem ser passional, analisando a contextualização. E Jung trata exatamente dessa temática e ele tem ferramentas maravilhosas para a gente ir trabalhando todos esses conceitos. Além disso, Jung enfatizou a importância da individuação, né, que é o processo de desenvolvimento psicológico que leva à integração da consciência e do inconsciente. Eu, enquanto pessoa, eu tenho que pegar a minha consciência e integrar com o meu inconsciente. Se eu quiser viver só no campo da consciência, tem muita coisa que está lá no meu inconsciente que eu não vou acessar, né? E esse conceito de individuação de Jung é muito importante para que a gente consiga descobrir a subjetividade, uma palavra que eu gosto muito dentro da psicanálise, que cada um de nós carrega, né? Que cada um de nós tem. A gente não tem que ser massificado de forma alguma.
Cada um de nós é um ser único que precisa ser valorizado com os seus acertos, reconhecido, olhar também as suas dificuldades para a gente aí conseguir ressignificar e melhorar as nossas convivências, seja no trabalho, na escola, onde for. A psicanálise após Freud. Após a morte de Freud, a psicanálise continuou a evoluir com nova geração de psicanalistas, expandindo e ampliando suas teorias, né? O material que Freud deixou é tão rico que houve a efervescência desse, é um material que por si só é dinâmico, basta que as pessoas dediquem tempo a estudá-los. Surgiram diversas escolas e abordagens, cada uma com suas próprias interpretações e ênfases. Esse período é marcado por debates e avanços que enriqueceram a compreensão da mente humana. Então, toda essa efervescência que para alguns é como se fosse um defeito, um erro. Ah, por que que se discute, né? Por que que se debate essas questões? Por que existem pontos de vista diferentes? Porque as pessoas são diferentes. Então, as interpretações elas vão passar pela. Por que que o psicanalista ele se identifica com algumas escolas mais do que outras? Porque esse psicanalista tem uma história de vida. Então, quando ele identifica determinadas escolas, correntes, né, dentro da psicanálise, onde ele se identifica, significa que aquilo para ele faz mais sentido. Ele quer entender melhor, ele vai se aprofundar. Algumas nos intrigam, e aí a gente fala assim, Lacan, por exemplo. A gente fala assim, a escola lacaniana. Poxa vida, Lacan tem uma terminologia muito interessante no valor do significado, do significante, dos símbolos. Isso me intriga. E aí, o que que eu devo fazer? Estudá-lo de uma forma mais. Às vezes, até aquele estudo, inicialmente sem intenção de me aprofundar. Conhecer os conceitos mais básicos. E aí você vai vendo que aquilo vai fazendo mais sentido, e aí você fica querendo se aprofundar realmente, né? E é assim que deve ser. E esse processo, gente, é muito encantador, porque a gente vai recebendo muitas informações, leva um tempo para assimilar, tem hora que você tem que voltar lá para ver, né? Lacan tem um método de trabalho muito organizado, né? Muito estruturado em termos de anotação. E aí a gente vai percebendo, não, olha, isso me faz sentido, isso está me deixando curioso. E aí a gente vai buscando as respostas para aquilo que é uma inquietação que surgiu na gente. E aí, só para vocês terem noção, tá? A gente tem aqui as 7 escolas psicanalísticas, tá? A gente tem a freudiana, a gente tem a kleiniana, de Melanie Klein, que faz um trabalho sensacional, principalmente em relação à questão da infância, tá? Que até então não se pensava que a criança pudesse estar ali necessitando demandas interventivas dentro da psicanálise, tá? A de Hetman, a de Kohut, a lacaniana, ai gente, deixa eu voltar aqui, a lacaniana, né? Que é uma escola francesa, e aí você vê a questão de disciplinas que tem muita importância. Por que que eu gosto da. Não é que eu goste, eu me identifico com o que Lacan me apresenta. Porque eu sou uma pessoa da área da antropologia, das ciências humanas, da filosofia, né? Eu gosto de pesquisar sobre a questão da estrutura linguística das pessoas, dos povos. Então, quando Lacan fala de alguns conceitos, eu consigo entender porque eu já tenho algumas referências de outros processos, de outros cursos de formação, que aquilo me parece mais amplo, né? E o Winnicott aqui também é uma outra, perdão, gente, uma outra escola que me traz muita, vamos dizer assim, familiaridade, né? Quando ele fala principalmente dessa questão do papel, o papel do espelho da criança em relação à mãe, desses fenômenos que existem dentro dessas relações. Então, é uma escola que vale muito a pena, principalmente se a gente tiver com uma identificação com uma psicanálise infantil, né?
e a de Bion, que é uma outra que tem um peso bem interessante, traz bastante informações para gente, já é mais contemporânea, né? E que vale muito a pena porque ele apresenta para gente práticas de grupo, atendimentos, dinâmicas de grupo. E isso é importante. Por quê? Porque muitas vezes, gente, dependendo da situação que a gente vá, e aí existe uma base muito parecida com as pessoas que convivem com determinados grupos de doença. Então, por exemplo, eu possuo uma doença autoimune. Aqui dentro de Brasília existem encontros de pessoas que têm a mesma doença que eu tenho. Por quê? Quando a gente identifica determinada doença autoimune, a gente recebe uma descarga, né? Muito grande. Poxa vida. E aí eu preciso ouvir os outros pares que também desenvolveram a doença que eu tenho, para que esse aprendizado de troca me fortaleça. E isso funciona muitíssimo bem. São grupos de síndrome de Sjögren, que é a doença que eu tenho, de lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia. São vários grupos. Isso eu estou lembrando, eu estou falando dos que eu conheço, tá? Isso é importante. Alcoólicos Anônimos, embora não seja doença autoimune, mas é uma doença, também compartilham dessa mesma, vamos dizer, dinâmica que ele propõe nas terapias grupais, né? Isso traz um resultado maravilhoso e a gente tem um fortalecimento imenso. Aí você para de sair daquela situação de que, poxa vida, por que que eu tenho essa doença? Não, eu tenho porque o meu campo emocional não deu conta e o meu campo físico recebeu a carga do que o emocional não cuidou, né? Agora, vou fazer o quê? Me autopenitenciar? Não, vou cuidar. Vou encontrar mecanismo para conviver afetuosamente com esse processo que eu tenho. E o que que é conviver afetuosamente? É não ficar refém da doença e também não me revoltar porque estou com esse processo. Porque aí eu vou arrumar mais uma demanda que eu vou precisar também ressignificar mais à frente. A psicanálise é a neurociência. E aí é bem interessante isso, né? Essa neurociência está aí trazendo para a gente um boom, né, de informações, de abordagens, de percepções diferenciadas. A psicanálise oferece insights sobre a mente inconsciente e a experiência subjetiva, enquanto as neurociências investigam os mecanismos cerebrais por trás do comportamento. Então, o comportamento, ele é o resultado de mecanismos cerebrais. Então, eu olho o comportamento, mas eu tenho que analisar o que colaborou para aquele comportamento. É aí que entra a neurociência. E quando você junta uma com outra, você faz um trabalho de uma excelência enorme, com uma qualidade muito superior, né? O diálogo entre as duas áreas pode enriquecer a compreensão da mente humana, combinando abordagens subjetivas e objetivas. E diálogo, gente, é algo que a gente tem que trazer para a vida. Essa ideia de que eu só converso com gente que só pensa como eu é a pior coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo. Você não vai crescer como pessoa em conhecimento. Você vai repetir os mesmos padrões. O diálogo tem que existir na nossa casa, no nosso ambiente profissional, na nossa área profissional, na divergência. Quantas vezes a gente está, às vezes, recebendo, você começa a fazer pesquisa para montar a aula, daqui a pouco você vai recebendo um monte de postagens, de vídeos, tudo associado à pesquisa que você fez, né? E aí você recebe uma coisa que te impacta e fala, poxa vida, eu nunca pensei sobre isso. Vou ver. Me intrigou, ou isso me incomodou. Quando a gente fala, não, eu gostei demais disso, ou eu não gostei, tem alguma coisa. Se eu gostei demais, de repente é um enfoque que está me apresentando o reforço de algumas ideias que eu já tenho. Eu vou me aprofundar. Se eu não gostei e desprezei, isso também é interessante. Não, por que que eu
não gostei? Por que que isso me incomodou? Por que que aquela fala me trouxe, às vezes, até um gatilho? Vou investigar também. E esse processo, gente, é um processo que a gente tem que fazer permanentemente. Outro dia não. Sábado passado, eu estava com meu esposo, a gente estava na instituição religiosa que a gente frequenta, e aconteceu uma situação lá entre nós, eu, ele e uma outra pessoa, que eu fui entregar uma coisa que minha mãe tinha mandado para essa senhora. Eu falei: Ó, dona Bebel, minha mãe mandou uma coisa para a senhora. Aí já falei, no final das aulas a gente leva a senhora em casa e deixa na sua casa. Aí meu marido falou: Não, não tem nada no carro. Falei: Claro que tem, lembra que eu coloquei? Ele falou: Não, as duas sacolas que estavam lá no carro eu dei para o pessoal lá da doação que você mandou. Eu tinha mandado, tinham duas sacolas, uma era de doação e a outra era os presentes, né? Brasília está fazendo muito frio e minha mãe mandou dois cobertores para duas senhoras, as mais velhas lá da instituição que eu frequento. E aí eu falei: Uai, mas que isso? Né? Aí ele falou: Não, é porque você não me falou as coisas direito. Eu falei: Não, eu falei. Mas às vezes a gente precisa ouvir. Mas não é ouvir no sentido orgânico, é assimilar a informação. Obviamente, ele não doou por descuido, não. Se doou para lá é porque talvez lá estivesse precisando mais, e a gente trabalha nessa perspectiva. E aí hoje ele me falou: Ó, já repus os cobertores, amanhã a gente vai para lá, a gente vai entregar. Falei: Que bom, né? Vai ficar tudo justo e perfeito como precisa ser. E a gente não pode também fazer disso um atrito entre nós, porque não foi uma coisa arquitetada. Aconteceu. Foi um descuido, a informação foi dita, mas não foi assimilada. Isso acontece várias vezes pelo cansaço, muita informação, exaustão, irritação. Às vezes a pessoa está chateada com alguma coisa, mas se a gente não tiver sabedoria para conduzir a situação, e isso para mim é uma vitória, né? Antes, por muito menos, o mundo teria caído, mas o tempo vai deixando a gente mais experiente. É por isso que a gente vai amadurecendo na vida, né? E nas experiências. A pesquisa atual explora as bases neurais de conceitos psicanalísticos, como inconsciente e os mecanismos de defesa. Então, é muito interessante quando você pega toda uma fundamentação que é feita dentro dessa área, dentro de uma outra área, e cria uma ponte entre elas, onde vai ter acesso, aprendizado, né? Pra vocês terem noção quanto isso é importante, domingo passado eu passei a tarde toda num curso de terapias integrativas, que é uma área que me chama muito e eu estou querendo conhecer mais e mais. Foram 4 horas, das 14 às 18. Mas eu nunca vi 4 horas passarem tão rápido. Por quê? Era um assunto que me interessava, me surpreendeu muito super, mas muito positivamente. Eu imaginei um evento num nível, o evento foi muito superior. E aí você vê o quanto de coisa que a gente desconhece, mas que a gente quer conhecer. E aí você fica mergulhando naquilo ali e vai buscar outras informações. E por que a lógica? Porque nós somos seres, gente, diversos, múltiplos, né? Tem uma expressão que chamamos, somos pessoas multifacetadas. Então, a gente não pode ficar engessando prática terapêutica como se fosse daqui até aqui e vai funcionar. Não. Quanto mais diferente, quanto mais diverso, mais a gente encaixa pessoas, porque as pessoas são diferentes. Isso não significa que a gente vai fazer uma salada em tudo e misturar tudo. Não é isso. Mas eu tenho que conhecer para daquela prática integrativa eu usar esse elemento com segurança para acessar nas minhas sessões de psicanálise e juntar uma coisa com a outra. Isso é inovador. É perigoso se eu for uma pessoa displicente, ficar inventando moda. Mas se eu for procurar me capacitar, ter domínio desse conhecimento, e esse domínio acontece de um dia para o outro, com 2 meses, 3 dias? Não. É estruturar, é passar anos estudando, para depois ter domínio e fazer as conexões que precisam ser feitas. Aqui a gente tem o nosso referencial teórico. A hora passou muito rápida, gente. Faltam 7 minutos para abrir para né? Então, alguns livros. Interpretação dos sonhos, tá? Essa que eu peguei é a que eu tenho aqui, que foi lançada um ano depois, porque foi em 99.
1899 o lançamento, e essa é uma edição com algumas alterações. Um livro do Brouwer, um do Freud, do Jung e um estudo, né, da Rodinesco, que ela pega Lacan e ela faz um desdobramento do pensamento de Lacan. É uma obra que ela faz estudo do pensamento de Lacan, da escola lacaniana. É um material muito rico e que vale a pena a gente conhecer. Aqui são as informações da AMA, tá? E agora é o momento que eu mais gosto, que é o momento que a gente vai, né, compartilhar aí as nossas informações. Ah, alguém falando do meu cabelo, né, gente? Deixa eu contar a história desse cabelo, que tem tudo a ver com a nossa aula. Olha só, eu há 4 anos atrás decidi fazer a minha transição para parar de pintar o cabelo. Decidi resistir ao assédio, aos bombardeios, fiquei muito satisfeita. E há 10 meses, há 10 meses não, há um ano eu decidi que eu não queria mais fazer química no meu cabelo, porque o meu cabelo, um cabelo branco é um cabelo mais sensível. E eu estava vendo que a qualidade do cabelo estava ficando muito ruim, e eu não estava me identificando com aquilo. Aí eu tomei essa decisão, vou parar de fazer a química e vou voltar para os cachos. Mas vocês pensem numa pessoa que sabia o que queria fazer, mas daí saber o que vai fazer e fazer é outra coisa, né? Mas vai fazer um mês agora, dia 2. Eu cortei o cabelo dia 2 de maio. Mas pense numa pessoa que se reconectou com ela mesma. Então, eu estou muito satisfeita, sabe? Eu tô me sentindo como se eu tivesse reencontrado a minha conexão comigo mesma. E isso tem me feito muito bem. Ó. Aí, falando que eu fiquei linda. Isso é muito bom. Agora eu gostaria que vocês abrissem aí os microfones, compartilhassem, dividissem um pouquinho o que que vocês pensaram, o que que vocês estão sentindo. E eu preciso que vocês. Existem algumas pessoas, por exemplo, que eu não consigo identificar pelo nome. Ó, quem eu já coloquei? Rosineide está na aula, Marlene também está. Quem mais? Abre aí o microfone e diz que eu anoto, gente. Sofia, Sofia, tá, Sofia, obrigada. Quem mais? o cabelo ficou lindo, o cabelo ficou lindo mesmo. Ai, que Renovou bom. você. Pois é, gente. A minha filha falou, mãe, agora você passou a ser não a nossa mãe, mas a irmã mais velha da relação. Eu falei, tá certo. Porque eu tenho uma filha que tem o cabelo cacheado, mas o da Natália é bem parecido com o meu. E o do meu neto, o dia que o meu neto mais velho, que tem o cabelo bem cacheado, virou e falou assim: Vovó, você agora é como eu, você tem o cabelo cacheado. Ele me abraçou, aí passou a mão: Vovó, você tá cheia de cachinho. Eu creio que foi um dos momentos mais sublimes que eu senti. Porque, no fundo, no fundo, havia uma coisa mal resolvida dentro de mim em relação à textura do meu cabelo. Eu fui criada num ambiente familiar, minhas tias, minha mãe, que diz que um cabelo crespo ou um cabelo cacheado é um cabelo ruim. E isso foi cristalizando tanto em mim como nas minhas filhas. E um dos motivos que me fez buscar essa volta, esse reencontro comigo, foi o trabalho que eu faço com as meninas na terapia para mulheres no curso. E o dia que eu fui cortar, eu falei para a pessoa que estava cortando, eu falei, ó, eu quero ser quem eu sou. Enquanto fazia sentido para mim a química, a progressiva, tudo bem, eu curti bastante. Foram 27 anos, gente, para vocês terem noção. É muito tempo. Mas agora é outro tempo, é outra situação. Existe em mim um amadurecimento para lidar com essas demandas emocionais que antes eu não tinha. E é engraçado, porque a minha mãe, ela olha para o meu cabelo. Eu deitei no colo dela. Essa semana eu fui na casa dela algumas vezes, aí deitava assim. Hoje. Aí ela fala assim: hoje o bicho tá mais amado. Hoje o bicho tá mais assim. Eu falei, mãe, esse bicho aqui tem dia que ele tá lá em cima. E eu gosto, tô gostando, é assim. Aí ela olha pra mim e fala: Minha filha, você mudou. Eu falei: É, mãe, graças a Deus. Eu tô aprendendo a lidar com situações que antes me angustiavam e que eu não sentia que era angústia.
Eu não tinha dimensão, né, do que era reviver situações que eu ouvia. Então hoje não. Então hoje as coisas estão, para mim, como se tivesse desabrochado. Eu acho que o que as pessoas estão vendo em termos de beleza é justamente esse encantamento, essa alegria que vem de dentro. E isso é muito bom. E eu agradeço aí as percepções de vocês. Então, alguém gostaria de compartilhar, gente, comigo, falar uma coisinha? Deixa eu ver aqui no chat tem. Quem quiser, é facultada, fala, diga aí. Tá todo mundo tão caladinho? Não querem falar? Professora, eu queria que comentasse um pouquinho, é porque na hora que você estava falando sobre o caso da Ana, ó, Hum, aí chamou lá do meu portão, eu tive que atender, eu perdi um pouco tá. sobre o caso da Ana. É. O que que a gente tem de registro do caso de Ana O? Ana O foi uma paciente de Breuer que ela chegou com o que a gente identifica hoje, que são comportamentos de irritabilidade, nervosismo, inquietações, choro, agressividade. Um desconforto emocional muito profundo dela com ela. E a histeria, na época, não era vista como uma doença catalogada. E parecia mais uma coisa, isso aí, vou usar uma expressão, tá? Eles não usavam essa expressão, mas como se fosse, isso é coisa de mulher. Isso não tem muito sentido, muito aspecto científico, não tem muito conhecimento, não tem muita razão de ser. Detalhe que hoje algumas mulheres que convivem com determinadas demandas emocionais ouvem essas informações, tá? Ainda que seja com uma defasagem muito tempo, de tempos, de anos aí, ainda existe essa percepção de que esse sentimento feminino é como se fosse algo inferior. Ah, a mulher não faz nada mesmo, por isso que fica aí tendo essas coisas, né? Por que que as doenças psicossomáticas, que foi uma aula que a gente já fez, elas abrangem muito mais, né, a estrutura psíquica feminina do que a masculina. Existe alguma razão. A sutileza hormonal que nós carregamos, gente, é muito grande. A gente tem que entender que nós, durante um tempo aí, 39 semanas, nós somos a moradia de uma outra estrutura orgânica que se desenvolve no nosso organismo. Para isso ocorrer, a carga hormonal que a mulher experiencia é gigantesca. E hoje a gente já tem o quê? Uma carga hormonal que é toda alterada para esse bebê se desenvolver. Esse bebê vem à tona, vem, nasce, e depois, no período ali, né, do puerpério, a mulher tem o quê? Depressão pós-parto. Porque a ligação que tinha para manter essa questão hormonal foi rompida com o nascimento, e aí tem uma baixa dessa questão hormonal, que é extremamente importante para a gente estar bem. Então, essa sensação de prazer pela vida, essa sensação de leveza, de buscar superar, isso não é uma questão só de ter boa vontade, isso é uma questão orgânica. E é por isso que algumas pessoas têm que fazer uso de medicação. Hoje nós sabemos disso, É né? igual, professora, Mas pode é igual continuar, pode falar. essa questão também que eu vejo que esses processos de menopausa, pré-menopausa, menopausa, Sim, eu vejo que ele lidou muito com o público, né? Eu vejo que causa uma irritabilidade tão grande da mulher, é um desconforto, é um processo hormonal muito grande, no caso, sim. é uma carga, uma perda hormonal grande, que a mulher muitas vezes não entende essa questão e passa, até mesmo o esposo, família, não entende o processo que a mulher está passando na menopausa. O ser mulher, gente, não é fácil porque são etapas diferenciadas de aprendizados metabólicos que a gente tem e que esses aprendizados metabólicos eles interferem na forma como a gente lida com as pessoas, no nosso humor. Então, o caso de Anaó foi isso.
Brauer e Freud, eles começaram a ver que na hora em que ela falava do que ela estava sentindo, ainda que ela não conseguia nomear os sentimentos, ela tinha uma melhora, porque ela estava falando de uma situação angustiante para ela. Por exemplo, eu já convivi com a depressão durante um tempo. Quando eu estava em tratamento, eu não sabia nomear o que eu sentia. Eu só dizia que eu estava estranha, porque eu tinha várias coisas para me fazer bem, mas eu estava sentindo que faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. A gente tem dificuldade de nomear os sentimentos, principalmente os sentimentos, as emoções que são conflitivas. É como se, você está sentindo alguma coisa, mas você tem tudo para ser feliz, as pessoas cobram. Tem gente que acha que depressão é falta de Deus, gente, na vida. Então, o que que você está falando para uma pessoa que está deprimida? Que ela está deprimida e, além de tudo, ela não tem fé. Quer dizer, você está piorando a situação dela de vulnerabilidade. Você não está sendo acolhedora. E está equivocada completamente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa entender isso. Esse processo, tanto que Freud e Brauer fizeram com Ana O, fez com que, a partir daí, eles valorizassem essa escuta. A pessoa está falando e eu estou com atenção plena nela, que é um exercício atualmente que é difícil. Quem de nós está com atenção plena nessa dinâmica de mundo contemporâneo, que é tudo acelerado? Então a gente precisa também ter esse cuidado. E a partir daí, aí eles foram aprofundando, Freud foi indo mais além, vendo a importância dos sonhos, da associação livre, e aí sim, eles têm um tratado da teoria psicanalítica de Freud, que é o alicerce do que a gente tem hoje na psicanálise. Me fez entender? Sim, professor. Ah, tá. Deixa eu lhe falar. Quem é o aluno que apareceu e que eu não vi o nome? Eu acho que eu não. Ah, Oi, professora. Aqui é o olá, tudo Ednei. bom? Boa noite, tudo Oi, bem? Boa noite, colega. tudo bom. Oi, Eu Dinei, acabei deixa. tendo um contratempo e cheguei um pouco atrasado na aula, mas eu já estou conseguindo pegar um pouco o engajamento. Tá, que bom. E vai estar tudo gravado, depois você assiste. Se tiver alguma dificuldade, pode me mandar uma mensagem, me mandar um E áudio, que aí a gente vai fazendo o que a gente precisa fazer para que vocês tirem a proveito ao gente, máximo. a gente já está no espaço do debate, não, né? Sim, sim. Nesse quesito do processo hormonal e essa questão do puerpério, quanto tempo mais ou menos leva para uma mulher, não sei se o termo correto é sair do puerpério ou conseguir vencer o puerpério, né? Professora, eu acredito que o áudio da senhora está silenciado. Oh, desculpe. Isso Tudo vai bem? depender, não é uma coisa matemática de falar, 2 meses já passou. Não, você tem. Primeiro, o que a gente tem que entender é o seguinte: a mulher, quando ela tem o seu bebê, nos primeiros 30 dias, esse bebê, ele vai concluir o desenvolvimento que ele tem, porque já não cabe mais dentro do espaço físico. Então, o bebê, ele vai se desenvolver. É por isso que tem neném que não nasce com sobrancelha, que vai adquirir depois. As unhas, às vezes, estão muito grandes, estão muito molinhas. Então, esses primeiros 30 dias após o nascimento é um período de desenvolvimento para aquela criança. E é por isso que a gente sempre recomenda que essa criança fique em um ambiente mais tranquilo, né? Hoje está tudo muito mudado, então tem gente que já sai da maternidade, já vai para o shopping, já vai para a feira e vai fazer um fuzuê só, e isso é uma coisa que vai ter. Não, não é que seja proibido, gente, mas não é recomendado. Existe uma diferença, né? Proibido é aquilo que não pode fazer porque é um crime. Não vai fazer. Mas não é recomendado. Então, se eu tenho a minha casa, um espaço tranquilo, um quarto para colocar essa criança, para que ela tenha um sono tranquilo, porque ela está saindo de um espaço interno para o mundo externo. Ela precisa de tempo para se adaptar e se adaptar da melhor forma, tá? Então, a partir desses 30 dias, os primeiros 10 dias da mulher, depois que ela tem o bebê,
é uma confusão de emoções. É tudo, porque era uma produção hormonal lá em cima. Aí para de produzir, aí vai voltando. E aí é onde vão começar a aparecer os sintomas, por exemplo, de uma depressão pós-parto, se for o caso. Mas é muito natural nós termos crise de choro. Primeiro, a gente não sabe cuidar do neném. A gente já viu todos os vídeos, leu todos os livros, mas agora é eu e ele. Isso já muda. Tem uma insegurança natural, mas ao mesmo tempo tem uma dinâmica muito animalizada no sentido do instinto materno, que vai se aflorando. Então você tem aí até os 2 meses, você está vivenciando essa experiência mesmo, intensa, mas também transformadora, né? Então vai muito também da rede de apoio que você tenha, da condição emocional, a condição material, ela interfere? Ela interfere porque se você tem uma condição de acolher uma criança com o mínimo, né, de suporte, ótimo, mas também não é condicionante. A gente vê situações onde se passa por esse período de uma forma tranquila, porque o fortalecimento das relações é grande dentro daquele seio familiar. Então, se existe a adversidade material, tem muito sentimento, tem muita cumplicidade entre o casal, entre a família. Agora, qual é a maior dificuldade que a gente tem no Brasil? O que agrava muito essa questão? Um número grande de mulheres que são mães solos, que elas não têm a figura do pai participando ativamente desse processo, né? Elas engravidaram, às vezes os relacionamentos terminaram, esse homem se omite de assumir a parte que lhe cabe em relação ao filho, e aí essa mulher vem com culpa, com peso, com insegurança, com medo, e aí isso desequilibra com um fator externo muito mais grave. Então essa mulher, ela vai ter uma situação de vulnerabilidade muito grande. Me fiz entender? Sim, sim. E por essa questão, tanto do fato dela já ter gerado, ela acabou concedendo, né, dando à luz. Então, tem situações no quesito onde o companheiro, né, chega ao ponto de abandonar, então pode desencadear, sim, a depressão pós-parto, né, que está dentro Sim, do lado ao puerpério, né? Ou seja, exato. só me corrigindo se eu estou correto ou não, o puerpério é uma depressão pós-parto? Não, o puerpério é um Não, período que toda mulher passa, que certo. é E os mesmo, 2 primeiros meses pós você ter parido, vamos dizer assim. sim, Agora, a depressão pós-parto, ela pode acontecer neste período aí, onde você se sente, às vezes, por todos esses fatores, da falta de apoio, da insegurança, de você não se sentir fortalecida para cuidar dessa criança, que é uma responsabilidade, né, de duas partes, de repente você só vê isso concentrado em você, isso gera um adoecimento emocional. E aí é aquela questão é uma cobrança interna. Por quê? Você pensa assim, poxa, o meu filho que estava ali, que eu estava esperando, ele nasceu, e por que que eu estou com essa tristeza e esse medo tão grande? E aí tem essa dualidade de sentimentos, ainda piora a situação, né? E essas mulheres, elas têm que estar sob cuidados, supervisão, afeto, carinho, né? Elas estão ali cuidando dos filhos, mas alguém tem que cuidar dela, para que elas passem por essa situação, não se sintam ingratas ou não se sintam monstruosas, porque isso não é uma coisa consciente, não. Eu estou rejeitando o meu filho? Não, não é isso. Mas o meu organismo, o meu emocional está desarmonizado. Então, aquele período que é um período da privação do sono, porque a criança acorda muitas vezes para mamar, isso interfere, a mulher fica totalmente desregulada. E isso abala emocionalmente ela. Então é a hora dela ser acolhida. Por isso que uma mulher que tem depressão, vamos dizer, uma mulher que vive uma situação estável com seu
cônjuge, que está ali amparada, que tem rede de proteção com a mãe dela, com a mãe do marido, ela pode passar por um processo e ele ser rápido. E tem outras não, que entram numa melancolia profunda e que existem casos de colocarem a vida da criança e a vida da própria mãe em risco. E aí ter que tirar a criança da presença da mãe até que ela tenha liberação de um psiquiatra para que ela possa voltar a cuidar daquele bebê. Tamanha é a gravidade do tema, né? Entendi, perfeito. Nesse caso, só mais uma dúvida. Ah, ele, eles vivem bem. Suponhamos que o casal vive bem, eles acabaram de ter um filho. E, de repente, o que fazer para que a mulher em si passe com leveza o puerpério, para que não desencadeie uma depressão pós-parto? Qual o conselho? Ou seja, se houver uma busca, né, uma busca Aham. profissional, o que aconselhar, o que fazer após essa mulher, né, ter concedido, ter dado à luz, e esse processo do puerpério, como auxiliar? Exemplo, não, após tente levar ao ar livre. Então, como poder gerir essa situação para que do puerpério não se agrave uma depressão pós-parto? Olha só, sua pergunta ela é maravilhosa, assim, e dá pra gente divagar um monte de coisa. Deixa eu lhe falar como é que a gente se sente depois que o neném sai do nosso ventre. Quando você olha na reta final da gravidez, você olha para sua barriga, ela tá esticadinha ali e o seu bebê tá ali dentro de você. Quando ele sai, a barriga da gente parece um balão de aniversário, depois de 5, 6 dias, murcho. Isso visualmente já é um impacto para a gente. Porque no final da gravidez, acho que a grande maioria das mulheres quer usar uma calça jeans bem apertada, sabe? Falar, ai, que saudade de usar uma roupa bem justa. Isso já é um impacto. Isso é a primeira coisa. Você mostrar para sua companheira que apesar de todas as mudanças físicas que ela atravessou, e são inúmeras. Depois busca, assim, pesquisa como é o organismo feminino no final de uma gravidez internamente. Você vai ver como que fica o bebê e os órgãos. É um negócio surreal, só mesmo a obra de Deus para explicar tamanha engenhoca de funcionamento disso tudo. Dar a ela o suporte no sentido de falar, não, é, a mulher busca roupas com mais conforto porque vai amamentar toda hora. Ela muitas vezes fica com cheiro de leite. Então, ela que se perfumava antes, ela vai evitar de usar perfume porque o perfume pode provocar uma alergia no bebê. Mas aquele cheiro de leite também permanente é algo que, no fundo, ela, como mulher, mesmo ela estando cuidando da cria, ela sente falta. Então, você, como pai, você, como companheiro, você, como marido, tem que mostrar que, apesar de tudo, ela continua sendo. Agora, ela é mais amada, porque ela deu vida, ela materializou o amor daquele casal. E aí começar, não, daqui a um tempo vai voltar, e assim que ela tiver condição, levar para um passeio, ela voltar para uma rotina, porque no início, gente, é tanto sentimento que a gente tem que a gente é incapaz de largar o seu bebê para ir fazer uma unha, porque a gente tem medo que essa criança tenha alguma coisa. Mas não é que a criança pode ter, é a insegurança da mãe de se afastar do filho, que ela passa quase um ano ligada, né? Então, é importante que vocês, como rede de apoio principal, vivenciem isso tudo e dê atenção. Comente. Não, olha só, né? Aí ela vai ficar, ela não se sente, ela não precisa usar aquela roupa de grávida, mas ela ainda não entra nas roupas que ela tinha. Como é que fica isso? O que que eu visto? Então, é ser muito sutil e se fazer presente. Com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Se a mulher estiver amamentando, a estrutura orgânica dela vai rapidamente, né? O útero vai se contraindo, vai voltando. Lógico que vai ter, porque esticou demais, vão ter as alterações físicas, elas fazem parte do processo, mas que com a disciplina da alimentação, quando ela puder fazer, não vai inventar de fazer dieta, porque não pode, porque está amamentando, nem de fazer atividade física antes da liberação do médico, né? Do ginecologista.
Então, tem todo um ritual de cuidado que vocês são a peça fundamental desse processo. E foi excelente você ter perguntado, para que aquilo que é natural não vire um problema. Porque a gente tem dia que a minha filha falava, mãe, por que que a gente fica com essas olheiras? Falei, filha, a gente está em privação de sono, né? Enquanto o bebê está com a gente, você deita e dorme. Agora não, você fica inseguro. E se ele chorar, até a gente conhecer o tipo de choro do nosso filho, se é o choro natural, se está com fome, se está com dor, e tudo isso requer tempo, porque a gente é apresentado ao amor da nossa vida e não sabe cuidar dele, não sabe se vai dar conta de cuidar. Isso gera medo. E todas as outras questões vêm junto com isso. Então, é muito importante, assim, homens conversarem sobre isso. Essa geração de homens jovens como vocês terão outra postura, com certeza, porque querem experienciar mesmo essa paternidade responsável, afetuosa, né? Em alguns momentos fazendo até a função materna, sendo pai, mas com a função materna, porque tem muitos homens que desenvolvem isso, e é importante. E foi maravilhoso você usar isso. E aí sim começa a crescer, a criança, não, vamos dar uma volta, vamos pegar sol. A licença paternidade vem como uma grande aliada no processo de acompanhamento, porque eu sou de uma geração, minha mãe, eu tenho duas irmãs, né? Então foram três filhos. Aonde estava o meu pai na licença paternidade, comemorando o nascimento dos filhos com os amigos, e minha mãe em casa sozinha, né? Você pode até celebrar o nascimento do seu filho, mas não deixar sua esposa, que também não sabe direito, quer aprender e quer apoio, sozinha no momento que ela já está tão fragilizada. Então, fazer a parte que lhe cabe da melhor forma e sendo a sustentação dessa família, em termos de referência. Tá bom? Tem Tá aqui, bom, deixa eu ver professor. se. Obrigado, viu? Excelente, excelente explicação e direção. Tá bom, gente. Vamos lá. A gente já tem aí, já está terminando o nosso tempo. Então, se não há mais ninguém para questionar alguma coisa ou pedir alguma orientação, a gente pode ir finalizando, não é? Eu ainda tenho uma disciplina para trabalhar com vocês. Eu não sei ainda que dia vai ser a nossa aula, mas eu desejo assim tudo de melhor. Agradeço muito a presença de vocês, né? E principalmente a atenção, né? Porque não é só estar presente, é estar ligado no que foi dito, é aproveitar isso como exemplos, e essa parte é a parte que eu mais gosto. Tá bom, gente? Eu agradeço muito, foi excelente. Tá bom? Então, até a próxima. Perfeito. Até a próxima, professora. Obrigado pela atenção, pela explicação. Colegas, excelente noite, excelente final de semana para todos. Tá, Boa eu também noite, professor. agradeço. Boa noite, gente. Aproveitem aí, descansem, porque afinal de contas a gente também precisa de um momentozinho de lazer, né? Tá bom. Tchau, obrigada.